Bate-papo. Olha, tá bem frio nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de junho, e nós estamos recebendo aqui no Panorama, no estúdio da Rádio Independente, o Jonathan Baroni, gerente comercial da Univates. Vamos falar sobre o projeto Universidade Corporativa. Jonathan, como vai? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui neste programa da Rádio Independente, essa rádio tão querida na nossa região, para trazer informações da nossa querida Univates para a comunidade. Bom, fala pra gente sobre o projeto, esclarece aí para a nossa audiência o que é Universidade Corporativa. Perfeito. Acho que vamos fazer um contexto antes, que daí fica mais fácil de entender, né? A Univates, já de alguns anos para cá, vem estruturando a sua área comercial no intuito de ir mais de encontro tanto aos futuros alunos de nível superior, de nível técnico, que é o métier da Univates, né? Mas também de encontro às empresas para prestação de outros serviços que nós podemos fazer por meio da instituição. Dentre eles estão as qualificações, no que nós chamamos de educação continuada, né? Hoje nós temos uma marca, inclusive, que são os cursos CRI, que são cursos abertos à comunidade de maneira geral, que muitas vezes não exigem pré-requisitos acadêmicos, que as pessoas, inclusive da comunidade, podem fazer. Eles existem na maneira presencial e online. Hoje nós já temos uma plataforma online com mais de 80 cursos, cujos valores vão ali de R$ 9,90 a R$ 69,00. Cursos curtos, de curta duração, com objetivos bem específicos. E nessas visitas às empresas, a gente acaba percebendo que há uma demanda em comum entre elas aqui na região. Muitas empresas queixam-se da falta de qualificação de mão de obra, ou então que gostariam de ter a sua mão de obra mais qualificada. Pensando nisso, a Paula, que falávamos há pouco, que é uma das analistas da minha equipe, que infelizmente não pôde vir por questões de doença, né, está gripada como tantos outros, ela e o marido inclusive, ela é idealizadora desse projeto e é uma das líderes que agora tocam a execução desse projeto. Então ela traz essa demanda que é, as empresas têm uma demanda em comum. E o que a gente pode fazer, então, para tentar atingir, vamos dizer assim, um grupo maior de empresas, mas não de maneira assim padrão, com uma única solução que pode interessar a todas. Sim, de uma maneira que a gente consiga atender mais empresas, mas de uma forma, digamos, mais específica. Então, um dos grandes quês desse projeto Universidade Corporativa é: a gente vai de encontro às empresas, aplica um diagnóstico, que é um diagnóstico tanto de recursos humanos, tanto para a área comercial, enfim, mais abrangente dentro dessa empresa, e a partir desse diagnóstico a gente apresenta a cada uma das empresas soluções customizadas, que envolvem desde qualificações presenciais, conforme as demandas exigirem, até mesmo qualificações por meio de cursos online, que estarão disponíveis em uma plataforma virtual que a empresa poderá fazer o cadastro dos seus funcionários, acompanhar ali o progresso dele vamos dizer assim, dentro dos cursos que ele faz, né, para entender se ele está fazendo, em que nível que ele está, dentro dessas qualificações, que ora serão, como eu falei, bem pontuais para atender demandas específicas dessas empresas, ora também serão demandas assim que são comuns a todas, deles podem estar de maneira virtualizada, digamos assim, disponíveis para os seus funcionários, né? Que são cursos que, por exemplo, podem interessar a Rádio Independente, a empresa vizinha aqui. Então, esses vão para a plataforma online, e aqueles mais específicos, mais pontuais, a gente pode trabalhar daí pontualmente em cada empresa. Essas empresas, elas que têm interesse, que acompanham agora, elas podem ingressar no projeto a qualquer momento? Assim, o projeto ainda não foi lançado. A gente pretende, tudo dando certo, porque tem algumas variáveis aí que a gente não consegue 100% controlar, porque a gente depende, inclusive, de terceiros para criarmos essas plataformas, né? Ao longo do segundo semestre. Ou então, no início do próximo, caso a gente não consiga executar nesse. Mas sim, será um produto que interessará não só as empresas de grande porte, porque muitas empresas de grande porte, inclusive, já têm as suas próprias universidades corporativas, que são plataformas, como eu falei, online, né, de treinamentos para os seus funcionários. Mas ela interessará principalmente as empresas de pequeno e médio porte, porque a essas, às vezes, não têm recursos ou não têm ainda
digamos, as condições que justificam um investimento em uma plataforma para desenvolvimento de seus funcionários. Então, isso a Univates pode apresentar, ofertar, logicamente, na forma de um serviço a essas empresas, né? Então, a gente, ao desenvolver esse projeto, tem esse olhar, porque a gente tem grandes empresas na nossa região, mas nós também temos pequenas e médias, que são, me arrisco dizer, a maioria delas aqui na região. Baroni, chega lá na empresa, faz uma espécie de radiografia de diagnóstico inicial e daí tu percebe que falta qualificação interna do quadro que já está ali e eles precisam também de mão de obra qualificada. E esse é um problema do Vale do Taquari. Esse é um processo relativamente rápido? Ele é um processo de médio prazo? Como é que se dá todo esse processo até a finalização, até tentar entregar, olha, resolvemos o teu problema. Começamos no início de 2027, por exemplo, até o final do ano consegue resolver? Vai depender da complexidade do problema de cada empresa, né? É muito difícil atestar um tempo sem a gente ter, por exemplo, esse diagnóstico em mãos. É por isso que a gente pretende esse diagnóstico, que seja uma coisa mais aprofundada e não rasa. Porque se fosse rasa, simplesmente a gente lançaria uma plataforma de cursos online generalistas, digamos assim, que é assim um pouco do que a gente tem hoje com os cursos CRI na nossa plataforma. A gente simplesmente faria uma customização no nosso site e deixaria isso disponível para cada empresa. Atenderia em certo grau, sem dúvidas, porque temos cursos muito bons ali dentro, como eu falei anteriormente, em diferentes áreas. Mas a ideia do diagnóstico é a gente aprofundar e entender um pouco melhor cada organização e aí sermos propositivos em soluções que, logicamente, tendem a ter um tempo menor do que se ele, vamos dizer, simplesmente recorrer ao que já existe de pronto, de padrão, né, de standard do mercado. Então, uma das ideias é que o tempo de qualificação desses funcionários, que a melhoria se dê em um menor espaço de tempo. Dá para dizer que são cursos ou ofertas de desenvolvimento personalizado. Isso. Não é ruim usar essa expressão. Não é ruim, não é ruim. Nós já, assim, o que nós temos hoje já na Univates são as atividades em company, isso não é uma novidade. Então, nós já vamos, nas visitas às empresas, a gente já traz, assim, demandas pontuais para atender as especificidades de cada empresa. Só que, hoje, ela é muito pontual. Então, a gente atende aquela demanda e volta. Porque muitas vezes ou melhor dizendo, não há um entendimento da própria empresa daquilo que é mais latente, daquilo que é mais interessante em termos de qualificação. E é isso que o diagnóstico apresentará. Quando a gente faz diagnóstico, é uma pesquisa. Como eu falei, em diferentes áreas. A gente está agora refinando os questionários, inclusive nós estamos contando com empresas parceiras para nos ajudarem nesse processo de construção desse projeto. Não é uma coisa simplesmente de dentro para fora. Né? Até posso mencionar, a Fruc é uma das empresas que está sendo parceira exatamente de forma consultiva. Assim, nós validamos muitas das informações com a Fruc, por exemplo, junto à direção da Fruc, para que a gente possa, digamos, ser mais assertivos na sequência. E, logicamente, que também o próprio início do processo nos fará ter uma curva de aprendizado no decorrer da implementação, a partir do momento em que tivermos mais empresas chegando. Então, sim, atenderá a demandas específicas, mas não apenas uma por vez. Com o diagnóstico, a gente pode apresentar, por exemplo, um cronograma de atividades que são necessárias àquela empresa. E, logicamente, que daí o empresário pode medir e decidir fazer todos, ou então fazer os mais, digamos assim, os mais eminentes, né, para o momento, e na sequência fazer os demais. Mas o que a gente quer é apresentar essa solução para customizar, entre aspas, né, essas atividades para que as empresas tenham melhor êxito na formação das suas equipes. Bom, é um processo longo, né? Porque nós temos um déficit de matéria, principalmente de material humano qualificado. A curto prazo me parece que não tem uma solução, mas a gente tem que começar. Tem que começar. Na medida que o empresário procura a Univates, né? Eu acho que é importante começar, porque ali na frente a gente começa a acolher. E é quase que uma parceria continuada, como tu falaste. Não é a curto prazo, tu não resolve em meio ano, um ano. Não. O empresário também tem que entender que ele não pode desistir. Exatamente. Quando a gente fala em educação continuada, o nome diz. A gente não tem como... Não é estático. Até porque alguns problemas são recorrentes e comuns, como eu falei anteriormente, entre as empresas. Mas outros surgem à medida em que a própria empresa vai evoluindo, vai crescendo,
E quando eu digo problemas, é uma força de expressão, na verdade são Demandas, necessidades, são isso aí. demandas, né? A empresa percebe uma determinada demanda a partir do momento em que ela começa a se estruturar. E eu acho que já se evoluiu muito. Eu estou na Univates há 6 anos, né? Eu comecei na Univates numa área que desenvolvia projetos de novos serviços dentro da instituição e prestava assessoria, digamos assim, às áreas internas que já existiam, que já tinham relação com o mercado. Por exemplo, o Laboratório de Análises e outros projetos que já tinham comunicação com o mercado. E de lá para cá, esse processo de visitar as empresas, na época, eu fui um dos primeiros. Assim, eu me lembro que em poucos meses eu visitei 80 empresas. E hoje eu vejo, inclusive, essa maturidade por parte dos empresários maior do que há 6 anos. Essa visão de que, ok, a gente tem um problema que é a questão da qualificação da mão de obra, mas eu posso criar meios, se não exatamente custeando 100%, mas criar meios para que os meus funcionários se qualifiquem. E quando eu digo se qualifiquem, eles podem começar pela educação continuada, eles podem começar por esses cursos mais rápidos, de curta duração, que atendem a objetivos específicos, e isso ser um primeiro degrau de uma escada que os levará até a graduação. E então, já há, por parte do empresariado da região, uma mentalidade melhor do que existia no passado, e eu acho que isso também é um processo que a gente vai ver no decorrer do caminho, que cada vez mais eles vão tendo esse entendimento, né, de que um dos meios de se qualificar a mão de obra da região é por meio da própria empresa, com estímulos. E esses estímulos, desde estímulos financeiros, né, desde eventualmente ter algum programa próprio, custeado para os seus funcionários, até mesmo programas de desenvolvimento que as empresas podem implementar. Né? E quando a gente fala sobre isso, eu fico pensando, atende uma das frases que nós mais ouvimos por aqui em eventos corporativos que participamos, ou quando entrevistamos representantes de entidades de classe, que é a falta de mão de obra qualificada. Né? A falta de mão de obra qualificada, não atende os requisitos. Enfim, essa tem sido uma constante aqui nas nossas entrevistas. Então, enquanto tu vai falando, eu também vou imaginando que vai, se não resolver, amenizar essa pauta tão constante. Exatamente. Um dos principais objetivos é esse. E quem ganha é a comunidade. No fim, todas as ações que a gente faz é uma ação para empresas, é uma ação para a comunidade por meio das empresas, porque qualquer funcionário de qualquer empresa que venha se qualificar por meio de um programa desses, ele vai devolver, digamos assim, esse conhecimento no seu meio, né? E o seu meio é desde a sua família, a comunidade onde vive. Então, todas as ações de qualificação, elas engrandecem não somente a empresa, elas engrandecem as pessoas. E quem são as pessoas, se não a comunidade, né? Eventualmente, algum empresário tem interesse no projeto, já pode fazer contato com vocês. Assim, a gente ainda não está aberto para, por exemplo, marcarmos datas. Perfeito. Porque, como eu falei, o projeto ele está em andamento, né? Um dos objetivos da entrevista é dizer, ele existe, ele irá acontecer, né? A gente quer lançar ao longo do segundo semestre, é o nosso objetivo. Mas sim, se as empresas hoje que tiverem algum tipo de demanda, mesmo que não por meio da universidade corporativa, sem a plataforma já pronta, a gente já tem como atender. Porque, como eu falei, uma das atividades que nós temos, que inclusive nos traz essa ideia de começar a ampliar, é a possibilidade de atividades em company, né? Então, nós temos sim a possibilidade de atender as empresas hoje, mesmo sem universidade corporativa, mesmo que talvez não dessa maneira tão abrangente, mas em demandas pontuais nós já podemos. Para explicar um pouco melhor, a área comercial da Univates, ela existe já há algum tempo, né? Quando eu entrei era o escritório de relações com o mercado. Mas o que ganha a partir de 2022, principalmente, é uma dinâmica um pouco diferente. Se cria um núcleo chamado de business to business para cuidar exclusivamente das relações com as empresas e com os municípios e organizações do terceiro setor, certo? E, por consequência, a gente começa a ir mais de encontro. Tem mais pessoas, a equipe fica mais robusta e a gente começa a ampliar esse número de visitas e ampliar nossa área também de abrangência, né? E, com isso, a gente já tem uma boa curva de aprendizado. Então, muitas das dores das empresas, por analogia, se não exatamente a mesma, a gente já consegue, vamos dizer assim, sanar a partir do momento que a gente ouve um empresário, ouve uma demanda. Então, certamente, estamos à disposição e fazemos gosto. Inclusive, temos uma equipe de analistas muito bem qualificados que podem
estar à disposição dos empresários da região. Empresários, municípios e organizações, como eu falei, do terceiro setor. Essa, inclusive, é uma pergunta que chega. Não necessariamente está restrito a Lajeado, por óbvio. Não. Né? A gente acabou falando empresas de Lajeado, mas são empresas da região. Empresas da região. A Univates é a Universidade do Vale do Taquari. E, que conste, nós já não estamos mais nos atendo para algumas atividades apenas ao Vale do Taquari. Claro, por exemplo, Venâncio Aires é nosso vizinho de porta aqui, mas pertence ao Vale do Rio Pardo. E mesmo Serra Gaúcha. A Univates tem uma série de serviços, vamos aproveitar o momento, de repente, para explicarmos um pouco sobre isso. A Univates tem uma série de serviços. Um dos proeminentes, digamos assim, que nós temos são as assessorias pedagógicas. Os municípios, eles têm de qualificar os seus professores, eles têm, inclusive, regramento para isso, né? E a Univates é um grande prestador desse serviço, né? Então, nós podemos atender todos os municípios da região do Vale do Taquari. Nós já atendemos alguns da Serra, inclusive com projetos bem robustos nesse quesito, né? E o mesmo vale para as empresas. Nós atendemos todas as cidades do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, se tiver interesse, e já atendemos empresas da Serra Gaúcha também com as nossas atividades em company. Muito bem. Baroni, muito obrigado pela tua presença aqui. A Independente fica à disposição. Sucesso no projeto e assim que vocês lançarem, por favor, nos procurem aqui para a gente falar mais. Certamente. Agradeço o espaço, foi uma satisfação estar aqui e um bom dia a todos. Gerente comercial da Univates, Jonathan Baroni, conversando com a gente sobre o projeto Universidade Corporativa.